E o Rio Grande do Sul, gente, vem pra cá, já tem 5 casos confirmados do vírus Mpox, que causa a doença que ficou conhecida como a varíola dos macacos. Segundo o governo, esses casos são da variante anterior e não da cepa que motivou a declaração de emergência sanitária global da Organização Mundial da Saúde. A doença é transmitida entre pessoas e animais. 3 casos aqui gaúchos são de moradores de Porto Alegre, um é de Gravataí e outro de um morador de Passo Fundo, lá no norte do estado. E sobre esse assunto, vou conversar agora com a infectologista Sinara Carvalho Nunes, está aqui comigo. Muito obrigado, doutora Sinara, por ter vindo aqui para nos ajudar a entender de que se trata. Que vírus é esse? Boa tarde. Boa tarde. Então, o vírus, o Mpox, pela primeira vez, foi identificado lá na década de 70, então Sim. Ele já circula lá na África. São 2 clades, a 2 e a 1. E clades é cepas, é a mesma coisa? É que assim, depende do vírus, a gente porque pode a cepa a gente está acostumado a ouvir. HIV é subtipo, dengue é sorotipo, enfim. Mas é clade que a gente chama, né? Tá bem, que é um tipo, uma variante. Exatamente, uma variante. E aí, em 2022, então, teve aquele surto que começou lá na Europa. E aí depois, então, disseminou para o Brasil, Estados Unidos. O Brasil foi o segundo em número de casos em 2022. Certo. Eu, particularmente, atendi vários casos naquele período lá. E realmente é bem preocupante, porque é muito fácil de se infectar. Como que se infecta? Então, assim, a clade que circulava naquele momento lá era a clade 2. E a forma de transmissão que a gente viu foi através das mucosas, pelo contato, não obrigatoriamente pelo ato sexual, mas pelo contato entre pessoas. Um beijo podia transmitir? Podia também, Sim. se a pessoa tivesse lesões orais. Um aperto de mãos? Não, mucosas. Mucosas. Nariz, assim, boca... o que acontece? Naquele momento lá, essa clade 2, então as manifestações eram em braços, em pernas e mucosas genitais. Então, se tivesse contato com as lesões, a outra pessoa podia pegar o vírus. E as feridas na pele, muito parecidas com a varíola que a gente conhece aqui, é isso? Então, o que acontece? Logo que ocorreram os primeiros casos na Europa, eu, na verdade, preparei uma aula, porque realmente ninguém sabia, ninguém conhecia. Professora também, né? E aí, depois, o que aconteceu no serviço onde eu trabalho, que é um centro de testagem e aconselhamento para HIV, hepatites e STs, aí começou um caso, na verdade, que era de um paciente parceiro de uma pessoa, um HIV, anti-HIV reagente, e ele relatava que o outro estava com monkeypox, e realmente ele também estava depois. Mas, para a gente, apareceram, então, as pessoas com as lesões. A maioria eram homens, na verdade. Sim. E aí as manifestações, então, começam com manchinhas, que a gente chama máculas, depois plaquinhas, pápulas, depois vesículas. E aí depois ela abre aquela vesícula e forma uma crosta. Então, na verdade, é bem parecido com as lesões de varicela. Varicela? Varicela. É mais parecido com as lesões por varicela. O que diferencia daquela clade para a de hoje é que, diferente daquela que as lesões ficavam concentradas nessas regiões que eu expliquei, as lesões da clade 1B, então, elas são disseminadas, né? Corpo inteiro? Exatamente. É mesmo? Fica com essas feridas, essas bolhas no corpo inteiro? Exatamente. Um aspecto, assim, difícil de olhar, né? De olhar, machuca o olhar da gente, né? Exatamente. São lesões, então, de pele. E até eu fui questionada antes, na outra entrevista, se tinham sintomas outros, além das manifestações de pele. Sim, então a pessoa pode apresentar no início febre, dor no corpo, dor de cabeça, e aí depois aparecem as lesões difusas, ou seja, em todo o corpo. Começa parecido com uma gripe, então, os sintomas? Sintoma respiratório, não? Não, sintoma respiratório não tem. Respiratório não, mas como toda infecção ali, né? Já debilita a pessoa. Como toda infecção, né? O inicial ali, febre, dor no corpo, dor de cabeça. Nós temos 5 casos aqui no Rio Grande do Sul. Isso é preocupante ou não? Na verdade, eu estava vendo, mas esses 5 casos aí, eles são da clade 2. Sim, não é dessa da emergência mundial, né? E é até engraçado, porque naquela época, a gente sabe que a varicela, ela começa agora na primavera.
E naquele momento, em 2022, os casos todos se concentraram ali em setembro, outubro, novembro. Por quê? E é que a varicela tem essa questão sazonal, mas monkeypox era novo e a gente não sabia. Mas, então é isso. Então, as lesões realmente, elas se disseminam em todo o corpo e realmente pode ter esses sintomas iniciais aí que a gente Vacina falou. não tem? Tem vacina. Tem vacina? Então, a vacina, na verdade, a partir da vacina da varíola, então foi desenvolvida a Jynneos, que é uma vacina da varíola modificada. Porque a da varíola, ela é com vírus vivo atenuado. E com isso, a pessoa que é vacinada pode fazer uma varíola-like, que a gente chama, como se fosse varíola. E não é bom e não é indicado, então, para gestantes, imunossuprimidos, enfim. Já a MVA, que é a Modified Vaccine Ankara, ela é, então, uma vacina da varíola modificada. E com isso, ela poderia ser feita, administrada, inclusive em pessoas anti-HIV reagentes, que foi o que aconteceu em 2022. Então, o governo brasileiro comprou a vacina e deixou disponível para as pessoas que vivem com HIV. Mas eu posso ir lá no posto de saúde? Não é para todo mundo? Naquela época era para as pessoas que vivem com HIV e depois para as pessoas em profilaxia pré-exposição, porque sobraram vacinas. E aí acabou. São 2 doses, na verdade, mas é uma vacina que realmente pode ser lançada à mão agora. Tá bem. Doutora Sinara, muito obrigado por ter vindo até aqui, nos trazer um pouco mais de conhecimento sobre isso que está acontecendo, que lá na África está um horror o que está ocorrendo por lá, né? Exatamente. A gente vai vencer com certeza, mas todo mundo tem que saber como para poder se cuidar. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Uma boa tarde.